meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Pergunta. O nosso podcast hoje recebe o empresário e também presidente do Costa Doce Convention and Visitors Bureau. O nome é difícil, né? Complicado. Nossa, é um quebra-língua. Vamos receber o Ricardo Menezes com muito prazer, né, Fran? É um quebra-língua, né, Liliane? Mas exatamente. É muito interessante a exatamente. História, né? É muito interessante. Vamos falar sobre a nossa região, né? Sobre as riquezas da nossa região aqui, que Campos está inserido no Costa Doce, mais 4 municípios. Vamos falar também sobre empreendedorismo, sobre turismo. Tem muito assunto pela frente. Muito assunto pela frente. A gente vai falar um pouquinho de cada município, né? Como é que eles estão em termos de turismo, como é que a gente pode, através do programa, ajudá-los a conhecer melhor. Isso. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Uma honra. E vamos começar falando, né, sobre o Costa Doce Convention. Está completando um ano agora, você à frente da entidade. E queria falar um pouquinho, explica para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores, o que é o Costa Doce Convention. Então, primeiro vamos melhorar para não quebrar tanta língua, né? Vamos falar verdade. Visite Costa Doce, que é mais fácil. Isso! Como o nome todo mundo já sabe que é complicado, meio abrasileirou, chamando Visite o nome da cidade. Sim. No Rio de Janeiro é o Visite Rio, é o Convention Bureau do Rio de Janeiro. Em São Paulo é o Visite São Paulo, que é o Convention Bureau de São Paulo. Sim. O Convention Visitor Bureau nasceu nos Estados Unidos na década de 19, tá? No século XIX, quer dizer, na região de Houston, onde começou a industrialização, e os empresários perceberam que muitas pessoas que iam para lá trabalhar não tinha muito lazer, não tinha entretenimento. E aí eles formaram uma associação para falar assim, o que a gente pode fazer para receber essas pessoas que vêm para cá, além de ficar só no hotel. E foi daí que começou o que a gente conhece hoje de turismo receptivo. Essa associação se espalhou pelos Estados Unidos inteiro, se espalhou pelo mundo inteiro, e hoje a gente tem Conventions Bureau no Brasil fortíssimo. Um deles é o Visite Rio. Visite Rio hoje, eles têm orçamento de eventos até 2035 já. Nossa. Coisas milionárias, que o Convention Bureau hoje ele tem o papel de promover a sua região ou a sua cidade. No caso, os Convention Bureaus, eles surgiram primeiros locais, Rio de Janeiro, São Paulo, como tem em Macaé, como tem em Búzios, como tem em Cabo Frio. O nosso aqui, ele já nasceu regional, tá? Minto. O Convention Bureau, ele nasceu o Convention Bureau Campos dos Goytacazes, desde 2009 por uma pessoa daqui, que também é radialista, trabalha em rádio, era empresário, e não tracionou, né? Até que ele convidou a gente, faz 3 anos que a gente está, 3 anos e pouco a gente está envolvido. A gente, o grupo pegou toda a documentação, fez o que tinha que fazer e em vez de colocar o convention local, o campus, a gente resolveu colocar o convention regional, porque já é uma diretriz do Ministério do Turismo desde 2010. O Ministério do Turismo fatiou o Brasil em regiões turísticas. E só o Rio de Janeiro tem vários, né? Tem o Costa Doce, tem são 12? O quê? 12 regiões turísticas. Tá. Convention Bureaus tem 37. Porque regional só tem a gente e o do Vale do Café. Mas, por exemplo, tem o Convention Bureau de Macaé, tem o Convention Bureau de Cabo Frio, de Rio das Ostras, de Teresópolis, de Petrópolis. Regional com 5 municípios, tem só a gente. A nossa região se chama Costa Doce por quê? Por causa da cana-de-açúcar. Cada cana. A Costa do Sol, porque antigamente se chamava região dos lagos, por causa da região de praias, botaram região turística Costa do Sol. Região Costa Verde, aqui abrange Sul Fluminense. O Sul Fluminense, tá? O Vale do Café, aí já não é costa mais, é o Vale. Tem Vale Imperial, que é aqui para o lado de Friburgo. E o próprio Ministério do Turismo foi dando um nome às regiões turísticas. Eu acho que faltou a gente falar Campos e os outros municípios que compõem, né? Isso. A região Costa Doce ela é composta por 5 municípios,
que é Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso Moreira e São Fidélis. Interessante. Interessante, né? Cada um desses municípios tem suas particularidades nessa questão turística, né? São Fidélis, por exemplo, cidade poema, Campos tem o patrimônio, tem, além das belezas naturais, tem Cardoso, São Francisco, as praias, São João da Barra também praias, e a questão cultural também, além de Cardoso Moreira. Como é que é reunir todo esse potencial aí para poder estar atendendo e ouvindo a todos? Vocês se reúnem? Então, a gente se reúne hoje semanalmente, é um grupo de empresários, o Convention Bureau é uma entidade sem fins lucrativos, privada, não pode ter vínculo político, mas que a gente, você falou uma palavra aí que a gente ouve muito e a gente quer sair desse ponto. Campos tem potencial, São Francisco tem potencial, São João da Barra tem potencial. Quer avançar, né? Vocês querem avançar. Mas não é particularidade daqui, tá? Porque o turismo ele sempre foi visto como fazer eventos ou fazer show. Turismo não é só isso. O entretenimento local, ele faz parte de todo um complexo de turístico. Do turismo. Você falou que vocês se reúnem semanalmente, os empresários. E o poder público não entra nessas reuniões quando vocês se reúnem? Não. Dentro do convention não tem nenhum diretor, é uma diretoria. Dentro da diretoria não pode ter ninguém com vínculo político. Mas não existe um convite? Aí o trabalho é o contrário. O convention busca recursos, fomenta e promove a região turística e traz para o poder público para a gente trabalhar junto. Porque assim, um dos paradigmas hoje que a gente tem que desconstruir, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, primeiro, quem faz o turismo é a iniciativa privada. Só que o empresário é uma cultura que ele fica esperando o poder público fazer. E o poder público muitas vezes ele faz porque o turismo dá visibilidade. E muitas das vezes faz mal feito e ficou nessa roda que não consegue se consertar. E como eu falei no início, o turismo ele não é uma ferramenta de festinha de bairro, de show. Turismo é você fomentar toda uma cadeia de CNPJs, de quinais, de atividades econômicas e de desenvolvimento, que a gente pega isso tudo e vai vender isso em algum outro lugar. Vai vender no Rio de Janeiro para os turistas virem aqui, vai vender na Europa para o turista vir aqui, como a gente ouve muito hoje que o Rio de Janeiro está fazendo muito bem. A gente está vendo há 3 anos seguidos, Rio de Janeiro bate recorde de público. Rio de Janeiro bate recorde de turista. O Brasil bate recorde de turista. É onde que é a porta de entrada do turista no Brasil hoje? No Rio de Janeiro. E vem batendo recorde atrás de recorde. Tá, mas tem bastante aporte do poder público. Sim, mas... né? Sim, mas no final... É uma união de forças, no caso, né? Sim. Aí, se a gente for ver como que é construída a hierarquia do turismo, vem o Ministério do Turismo, vem a Secretaria do Estado, vem as secretarias, vem os conselhos, e aí a iniciativa privada vem conversando, tá? O poder público ele tem que dar estrutura, tá? E hoje, muitos municípios, tanto o município quanto até alguns estados, eles aportam dinheiro, mas não já é investimento com retorno praticamente certo de voltar. Porque a conta é o seguinte, gosto de dar um exemplo fácil. Se a gente fizer um encontro de motociclista numa cidade e ele vira de médio porte, a gente está falando de pelo menos de 1.500 motociclistas de fora que não pertencem à cidade, que lota toda uma cadeia de hotel, tá? Todos os quartos de hotel de uma cidade. Todos os quartos de hotel de uma cidade, ele gera o quê? ISS. O ISS, ele vai para onde? Para o poder público. Vamos comparar hoje uma geração de riqueza do ISS para uma grande multinacional que vai se implantar? É mais ou menos assim.
a iniciativa privada promove um evento, enche todos os quartos de hotéis, aquilo gera ISS. Aquele ISS, ele gerado, ele entra nos cofres públicos e da cidade no mês seguinte, tá? Quando vem uma empresa grande e se implanta no município, ela leva pelo menos 5, 6, 7, 8 anos até ela começar a produzir, até ela começar a dar emprego. Estabelecer mesmo, né? Então, uma é complemento da outra. Mas falta uma visão mais ampla do empresário e também do gestor público. Fala assim, o investimento no turismo é para a vida toda. E se eu for comparar hoje, que hoje as pessoas estão mais ligadas, que o petróleo vinha se falando há muito tempo, uma hora acaba. Se investir no turismo... É por isso que eu tô falando. Eu acho que é uma união de força, né, Liliane? Ninguém faz nada sozinho. Você acha? Nunca fará. É uma questão assim. Também a gente não pode chegar com o pé na porta, porque é uma cultura que se vem fazendo há muito tempo. É como eu falei com ela aqui no início da nossa conversa. É uma porção de pontinhas soltas que eu, como empresário, só tô há 3 anos nisso. Eu cheguei tão afobado, achando que tudo ia acontecer. Fácil, né? Fácil. E tipo assim... não é tão fácil. Assim. Enquanto eu tentava trabalhar um negócio aqui, tinha 20 soltas aqui. Eu falei, não, eu tenho que dar um passo atrás, porque senão ou eu vou desistir ou o negócio vai me engolir. Eu acho que o Convention também faz uma conexão aí. E apesar do poder público não fazer parte diretamente, vocês estão sempre... convergindo, vocês estão sempre dialogando, né? Então, outro ponto importante que numa entrevista de um diretor nosso até na Folha FM essa semana, é porque quando chega um forasteiro, quem está há muito tempo, ele se sente incomodado. O que esse cara quer? O que essa entidade quer? Ela quer se mostrar? O que ela está trazendo de verdade? Quer ganhar o quê com ela isso? Ela quer ganhar o quê com isso? É sempre essa pergunta de quem está do lado de lá. Tá? Então, não é só o poder público. Existem as entidades de classe, as entidades empresariais, que todas elas também torcem para o turismo dar certo, mas nunca foi trabalhado, nunca ninguém chegou profissionalmente, nem para essas entidades, ou até mesmo para as secretarias, vou falar só da nossa região aqui, do que é realmente um turismo. Do que é você hoje preparar uma Lagoa de Cima e vender a Lagoa de Cima não é para quem tá aqui, não, é para quem tá lá fora. É preparar o produto o produto, é deixar de ser um atrativo turístico e transformar o atrativo turístico num produto. É você pegar aquele produto e botar ele numa vitrine, numa prateleira. E o Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Maricá, Búzios, Cabo Frio, todos hoje estão indo para feiras na Europa, nos Estados Unidos, através da nossa federação dos convênios birôs, que é muito bem representada por um campista, inclusive, Guilherme Abreu. Ele tem negócio em Macaé. Então, assim, o turismo ele vai avançando naquele passinho de pegadazinha de formiga. É questão de conscientização. Conscientização, exatamente. Conscientização, né? É isso que eu ia te perguntar. Os empresários, você que convive e é empresário, estão já se conscientizando dessa importância? Então, se eu olhar para 3 anos atrás, que é muito pouco tempo, e olhar para hoje, eu falo que já deu um avanço bastante. Só que assim, é a mesma coisa que eu falei alguns minutos atrás. O cara é forasteiro. Quem é quem é essa entidade? Aí tá entrando outra entidade. Será que essa entidade quer entrar no meu lugar? Quer tirar o meu protagonismo? A gente lidar com ego, com vaidade. Então, assim, é uma desconstrução e um paradigma. Se a gente não tiver o pé no chão, a gente acaba desistindo, porque é uma cultura construída há muito tempo e a gente que é o forasteiro, quer melhorar... E demanda tempo também. Demanda tempo. E a proposta, na verdade, é somar. É isso, somar. É somar. Agora, E vou pegar uma palavra sua. Mais do que nunca, o turismo não se faz realmente sozinho, não. Se não tiver a conversa entre iniciativa privada, a academia e o poder público, se um deles... avança. Avança, mas muito devagar. Devagar. Demora, né? Demora.
os três conversando juntos demora, você imagina se só... Por isso que eu perguntei a você no início, como é que é isso, né? Porque precisa, né, dessa união de forças. Pegando esse gancho aí ainda, você acha que o turismo, ele na nossa região, ele já é visto como um importante impulsionador econômico? Ou ainda falta essa visão? Falta bastante, sabe por quê? Como eu falei, friso mais uma vez, o turismo, ele é realizado pela iniciativa privada. O empresário hoje, ele quer ver acontecer para depois ele entrar no trem, né? Ele quer entrar com o trem andando, empurrar o trem ninguém quer. Então assim, mas quem bebe da primeira água, bebe água limpa. Meu irmão, mas pra você pegar o primeiro copo d'água, dá um trabalho danado. Às vezes não acha nem o copo, né? Às vezes você tem que pegar a gotinha. Aí é o trabalho de formiguinha mesmo, tem que ir aos poucos, né? O que era o convention há 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando eu assumi? Ninguém nem sabia falar o nome de convention. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, Sebrae é um grande parceiro, tem o Líder Norte, que foi criado pelo Sebrae, que é um grupo de lideranças do Norte Fluminense, está fazendo um sucesso danado, não só com turismo, mas com outros eixos de desenvolvimento econômico. Tem as secretarias que nós conseguimos nos aproximar, demos um avanço enorme agora, eu falei para vocês da IGR, na cadeia de hierarquia, abaixo da Secretaria de Estado, existe a IGR, que é a Instância de Governança Regional, que é o conjunto a reunião dos municípios da região turística, que não andava aqui, tá? E, graças a Deus, nas últimas semanas conseguiu fazer as primeiras reuniões e ficou acordado o seguinte, que não basta só o secretário de turismo querer fazer. Os nossos gestores de qualquer município, eles precisam estar de braços abertos e dê autonomia para as secretarias fazerem. Aí o que nós fizemos? O Líder Norte Fluminense vai fazer esse ano o 2º seminário de oportunidades, mobilização e ação em cima do turismo, que vai ser na Reserva Caruara. E qual vai ser o propósito desse evento? É dar luz ao poder público. Aí a sua pergunta, o poder público entra onde? É essa conversa que a gente faz. O Líder Norte, bacana. O Convention, a SIC. O prefeito, secretários, olha só, o caminho mais fácil é esse aqui. E tem uma coisa bacana no turismo, no relacionamento com o poder público, que eu falo para os secretários o seguinte: secretários, o turismo é o único que tem o privilégio de fazer assim, estalar os dedos e falar assim, iniciativa privada, vocês podem me ajudar com isso? Enche essa mesa querendo ajudar, sabe por quê? Porque nenhum almoço é de graça. Quando você ajuda o turismo, você traz desenvolvimento. Quando você ajuda o turismo, você traz dinheiro. E falta um pouco dessa visão dos nossos gestores, de todos os municípios, não é só da região não é só da região Costa Doce, mas da região Costa do Sol, de todos os municípios. Tem acompanhado de perto aqui o crescimento do nosso vizinho do Espírito Santo, que está decolando no turismo, vem se construindo há 20, 25 anos atrás, e agora quase todas as regiões turísticas estão bem desenvolvidas, sabendo fazer um receptivo. Fui agora em Buenos Aires final de semana, você tem que ver a estrutura domingo. Todos os hotéis e pousadas lotados. E assim, existe, mas o empresário aqui precisa ter vontade de fazer, tem que ter sangue nos olhos. É isso que eu ia te perguntar, Ricardo. O que faz o Espírito Santo, como você está citando, né? Tá bem bacana, bem avançado em termos de turismo. Né? Qual é o diferencial para nós aqui? O que aconteceu lá para isso? Então, eles se uniram, foi isso que você quer dizer? Primeiro união da iniciativa privada, depois conscientização do poder público, depois chegar às academias mais perto, às universidades, às entidades de classe, e aí começa um trabalho a muitas mãos. Não foi fácil lá não, tá? Claro, quem frequenta quem foi a Guarapari frequentava 20 anos atrás, quando eu comecei para lá, e você vai hoje na região ali de Buenos Aires, o negócio tá absurdo. Buenos Aires mesmo é um lugar que cresceu, assim, em termos de divulgação. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui na fazenda de um amigo.
que fica do lado de Buenos Aires. Eu esqueci o nome da localidade. Aí a gente ia na Buenos Aires, na padaria, e falou, Ricardo, aí a gente passando, sabe essa terra que tem 2 alqueires? Sabe quanto o cara pediu nesses 2 alqueires? 10 milhões de reais em 2 alqueiros. Olha só, como é que valorizou? Não, coisa assim. Então assim, não adianta a gente querer achar que a gente vai transformar o turismo do Norte Fluminense ou da Costa Doce amanhã, de uma hora para outra. É um trabalho de conscientização, de sentar à mesa, de pedir aos gestores, os prefeitos, dá um pouco mais de atenção à secretaria, dá um pouco mais de autonomia à secretaria. Discutir mesmo, gente, né? Só esclarecendo, ele foi em Buenos Aires, no Espírito Santo, próximo a Guarapari. Eu no primeiro momento achei até que era na Argentina. Mas como também ela é pouco conhecida, né? Muita gente ainda não conhece lá, mas eu vi que turisticamente está crescendo bastante. Muito. Está sendo mais divulgado. É bom esclarecer, né, Lidiane? Agora que eu me toquei. Alguém pode estar achando que é Buenos Aires na Argentina. É Buenos Aires aqui em Guarapari, pessoal. É Brasil, gente. Buenos Aires, Brasil. Mas assim, o turismo é uma coisa muito encantadora, tá? Porque além de fazer cerveja, eu descobri que além de cerveja a gente faz muitos amigos, mas no turismo também. Também, tá vendo? E o turismo, ele acaba tendo outras áreas também próximas, porque você tem que estar... O meio ambiente está próximo, porque às vezes é na área ambiental que está o turismo, a cultura... Aí você precisa da limpeza, porque os locais, aqueles pontos, eles precisam... Então, a atividade turística, ela compreende hoje mais de 570 atividades econômicas ao mesmo tempo. Você precisa da divulgação. Também. Né? Que é um grande alavanca, né? Você pode ter um produto muito bom, mas se não for divulgado, não tiver comunicação, não vai à frente. Não vai, exatamente. Agora, eu te perguntei isso até antes da gente começar a gravar. Todos os 5 municípios da Costa Doce já têm suas secretarias de turismo. Sim. Isso é um ponto bem positivo também, né? Bem positivo, mas isso já é uma... Isso já é uma exigência do Ministério do Turismo para estar dentro do mapa do turismo. Tá? Então, assim, Campos foi a última a criar a Secretaria de Turismo. E em Campos é só Secretaria de Turismo, ela não é sub de nenhuma subpasta de outra secretaria. São Fidélis é turismo e cultura. Aqui a gente é separado turismo e cultura. São João da Barra é só turismo. São Francisco é turismo e desenvolvimento e lazer. E Cardoso Moreira é só turismo. Então, assim, todas têm só a Secretaria de Turismo, não é mais subsecretaria, por exigência do Ministério do Turismo. E olha só que interessante. Em algum governo nacional, em 2009, 2010, a partir de 2000, na verdade, 2002, alguém do governo federal ligado ao Ministério do Turismo se ligou que é uma coisa muito fácil. As maiores capitais do mundo vivem de quê? De turismo. Quando você fala, eu vou pra França, você fala, não, eu vou em Paris. Ver a Torre Eiffel, ver os vinhedos, vou pros Estados Unidos, eu vou pra Flórida. Muitas vezes você nem vai pros Estados Unidos, mas você vai pra Flórida, enfim. Alguém percebeu isso, inclusive eu acho que até o que assumiu agora é uma das primeiras pessoas que... no início dessa construção de um novo turismo no Brasil, que tá no Ministério do Turismo, que olha só quanto tempo. 2002, 2010, a gente está em 2026 e a gente ainda está engatinhando. O governo do Rio de Janeiro, em algumas gestões passadas, enxergou isso. O Rio de Janeiro hoje é uma porta de entrada do turismo do mundo inteiro. A moda do turismo hoje está na boca do mundo inteiro, do Rio de Janeiro. Todo mundo quer conhecer o Rio de Janeiro. Sim. Tá? Eles têm feito um trabalho também de divulgação, né? Muito. Bem trabalhado, gente. Bem trabalhado. Rio, é muita. É o maior ganha-ganha que eu já vi. Se você fizer o exemplo que eu dei pra vocês aqui, eu gosto do encontro de motociclista, que é fácil você imaginar. Sim. Poxa, vi uma porção de gente de fora, é um ambulante que vende a cerveja dele, que vende a sua Coca-Cola, que é o hotel que fica cheio, que é o restaurante que vão ficar cheio, que é você que sai de casa para ir lá ver uma porção de gente de moto e a pessoa que tá trabalhando, você vai consumir uma pipoca, você vai consumir uma água. Você vai abastecer o carro, a moto, né? Assim, movimenta, né? Movimenta toda a economia. Movimenta toda a economia. Eu cheguei em Buenos Aires, gente, em Guarapari, foi no sábado de manhã. Não tinha quase ninguém ainda.
Aí quando nós saímos no domingo de manhã para ir à padaria, gente, assim, quase todos os restaurantes já com carro estacionado, já sem vaga nenhuma, já com gente na porta. É assim, a gente tem tudo para fazer isso aqui. A gente tem todo o caminho. Agora, precisa o empresário ter visão. Precisa o gestor público, no que está em algum equipamento turístico dele que ele não está conseguindo gerir, abre concessão para iniciativa privada tomar conta. Entendeu? É assim que funciona. No início da nossa conversa eu falei que eu fui visitar uma região turística chamada Vale Europeu, em Santa Catarina. Sim. Compreende Blumenau e Pomerode e mais 16 municípios. 18 municípios no total. E a gente teve uma reunião com o consórcio intermunicipal lá, que é igual o nosso consórcio aqui do Sidenf, e com o prefeito de Blumenau. No mês anterior, a prefeitura de Blumenau abriu uma concessão de um casarão que tem na praça principal de Blumenau, que era uma pastelaria muito antiga, e a pastelaria quebrou, vamos abrir uma concessão. A concessão era para abrir uma cervejaria. Entrou na licitação, competindo na licitação, parece 5 cervejarias internacionais, Alemanha, Bélgica e outro país, eu não lembro qual foi, e algumas do Brasil. Foram 129 lances e o casarão saiu pela bagatela de 13 milhões para a prefeitura. E a empresa ainda, a cervejaria, vai restaurar toda a praça em volta. Olha só. A prefeitura vai receber aluguel daquela concessão por 30 anos e uma cervejaria de fora. Bom Vira um pra outro... todo mundo, É, né? não, bom pra todo mundo, gente. E vira Bom um pra outro todo mundo. produto turístico, porque aquilo ali Não, vai daqui e a aí pouco todo mundo aconteceu, vai sabe o quê? Já tem 2 cervejarias da Alemanha, ele não falou o nome, se ele falou também eu não lembro, já procurando outras casas em Blumenau para comprar ou alugar para montar a cervejaria em Blumenau, cervejaria alemã. É questão de mentalidade, né? É questão de visão, né? Eu estava conversando com você também, falando desses 5, né, municípios da nossa região, que às vezes a gente muitas vezes vai no Nordeste para ver uma falésia e a gente tem aqui pertinho. Né? Às vezes os munícipes mesmo não conhecem ou não é tão divulgado. Então, falta comunicação, falta o marketing, falta o pertencimento da gente, tá? Falei pra você, falta o pertencimento. Lembra que eu falei aqui que eu acabei me aproximando de Santa Amaro? Eu tenho já 50 anos e fui a primeira vez a caminhar de Santa Amaro agora, com 50 anos. Só pra gente lembrar onde que são as falésias, né, Fran? Tava lembrando aqui. Que é em São Francisco, Itabapuana, Lagoa Doce, que é um lugar lindo. Barra Itabapuana. Isso aí. Muito bonito lá. Então, assim, a gente tem também aqui muitas como é que você falou que a gente... são produtos? São atrativos turísticos. São os nossos equipamentos turísticos. E aí a gente às vezes não conhece, a gente desconhece. A gente tem muita coisa aqui nessa região. Muito. Tem cultura, tem falésias, praias. Igrejas. Minas Gerais. Também. Igrejas. Minas Gerais, a maior parte das rotas turísticas é construída em cima de igrejas centenárias. Campos tem mais de 100 igrejas centenárias, já catalogadas, inclusive por professora Maria da Glória, pela Rafaela Machado. Tem já um catálogo de todas essas igrejas. Qual campista que tem pertencimento em conhecer a história dessas igrejas? Você acabou de falar que você vai participar agora de uma visita guiada dentro da catedral, que você ficou encantado com quanta história tem a catedral. Só a catedral. Você imagina as outras igrejas. Tá? Tem um caminho que Everaldo, nosso saudoso Everaldo, que conhece tudo de turismo, eu fiz um passeio com ele aqui pelo centro, fomos ali na 3 de Maio, Igreja São Francisco. na São Francisco. Igreja do Carmo. Assim, não, Igreja São Francisco. Igreja São Francisco. E, assim, tem outra igreja também lá. A história que tem um centro de campos é sensacional. E aí você vai ganhando... Muita coisa começou ali no São Muita Francisco, coisa começou ali. Então, assim, você vai passando a ter uma sensação de pertencimento realmente, que sua cidade, aonde você vive, tem muita história rica, mas foi
enfraquecendo com o tempo. E a gente precisa resgatar isso. E isso é turismo. O próprio museu, né? Hoje em dia, qualquer cidade que você vá, né? Rio de Janeiro, qualquer cidade que você vai procurar um museu. Né? As pessoas têm essa coisa de procurar museu. Os próprios de Campos, de repente, a maioria não conhece o Museu de Campos. Você estava falando de Everaldo, até um abraço para ele. O City Tour, eu acho também muito interessante. Eu acho engraçado quando ele faz os passeios com os alunos, né? Uma das vezes que eu fiz matéria com ele ia fazer com alunos da região norte. E vamos falar da região norte agora, que você esteve lá também. E aí ele foi levar os alunos para conhecerem melhor a história da região norte, Nilo Peçanha e tudo que envolve ali, para que eles... Porque às vezes você vive ali, você sabe mais ou menos a história, mas... Né, o embasamento, um guia ali. E você esteve recentemente lá com turismo bacana. Também. Muita história. Como que foi essa experiência lá? Então, depois que a gente vai e começa, eu fiz uma visita a uma artesã lá, Foi Sueli? Sueli, eu acho que foi Sueli. Trabalho fantástico que ela faz com tabua, muito bonito o trabalho dela. Aí ela já levou na escola onde ela dá o treinamento a outras mulheres, a outras famílias, bem bacana. E assim, quanto de história tem aquilo dali? O quanto viveu aqui dali, de usinas que não existe, muito mais ruínas. É o próprio o Rui Barbosa. Qual foi a localização que Edivar foi logo depois? Não lembro, porque é tanta história que eu não consigo... São muitos lugares. É um descobridor. Ele tá desbravando esse interior da nossa cidade todinha. Tá. E fazendo um belo trabalho. Grande abraço aí pro amigo Edivar, grande parceiro. Sempre aqui com a gente, inclusive, né? Com muitas novidades também. E aí, assim, descobrir esse nosso interior também é muito bacana, porque... E na própria postagem de Edivar lá, muita gente, nossa, Santa Maria, meus pais foram daí minha família toda se criou. Os comentários, assim, são várias coisas bacanas. E tem outros municípios, eu tenho vindo um pouco mais aqui também pro lado da Baixada Fluminense, também tem muito... Baixada Campista. Que tem muita história. E muita história bonita também do enriquecimento da nossa história. Fiz uma visita ali, eu tô tentando lembrar o nome da igreja, que foi uma das primeiras igrejas a construir, que ainda tem o curral onde os jesuítas montaram o primeiro curral e botaram os índios para tomar conta. Na Baixada. Tem 2 pedras dos jesuítas ali. Então, assim, você vai descobrindo essas histórias e quanto a gente... Deixa de saber. Mesmo, o próprio Santo Amaro, né? Nesse ano que você está à frente do convention, o que mais te surpreendeu, assim? Em Campos. Campos e na região. É bom saber, em Campos e na região também. Mas você pensa em termos de quê? Alguma coisa assim que você não sabia. Você se descobriu nessa... Eu acho que foi um pouco de falta de curiosidade. Foi sobre a quantidade de igrejas centenárias. De história. Recentemente eu tive para falar com a Rafaela lá no arquivo. E aí o menino que tá lá também, que é conhecido meu, foi contando um pouco da história. Aí o outro menino que faz o tour no próprio arquivo falou muita coisa também. É muita história bacana que a gente, rapaz, 50 anos eu não conhecia muito mal a minha história. É a questão do pertencimento, né? Você querer conhecer o que tem na sua cidade, no seu município, no seu local, na sua localidade, né? Você querer conhecer. Conheci de perto também dos monges, o... São Bento, lá, o Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento. Uma história muito bonita também. Um prédio lindo, né? Os monges que estão lá vieram de fora, estão tentando reerguer a história, o local... Muito legal também, assim, a gente ficaria até depois da manhã só falando de turismo aqui. Não, e Campos é uma riqueza, né, Lia? Nós recebemos aqui também Tubarão do Imbé, né? Recebemos... uma lenda. Recebemos Macedo. Eles contando sobre as belezas naturais que tem lá, as trilhas que são feitas, muita gente não sabe, né? Falamos do voo livre, Campos é a capital do voo livre, pouca gente sabe disso, né? Que são feitos voos lindos por lá, enfim, são descobertas. Você tem, assim, quando você olha pra frente, assim, daqui a uns anos, como é que você imagina, assim, o turismo da nossa região?
Eu imagino um turismo rural mais profissional. Eu imagino uma mudança mesmo de comportamento do empresário local, dar mais valor, não ficar esperando cair do céu, nem que o poder público faça. Acho que tem bastante gente aqui que já brigou bastante, mas já ficou bem cansado de tentar e não conseguir. Então, assim, eu tô aproveitando um momento que muitas pessoas não tiveram esse privilégio. O turismo, ele está numa moda que não vai sair mais da moda. Porque o turismo dá dinheiro, o turismo traz desenvolvimento. O turismo desenvolve economia. E essa moda não vai sair mais de moda. Assim como as modinhas, né? O turismo veio para ficar, ele pode demorar um pouquinho a desenvolver em relação ao que a gente já vê desenvolvido em outras cidades, mas ele veio para ficar. É ver o turismo como negócio mesmo, né? Eu acho que, né? Logicamente eu não vou... uma coisa profissional. Profissional mesmo, fazer o turismo receptivo. Montar pegar todos esses atrativos, todos esses equipamentos turísticos, transformá-lo em produto, cara, e sair daqui pro Rio de Janeiro vender nossa cidade, e sair daqui pra Europa para vender a nossa região, e pros Estados Unidos vender a nossa região, porque todo mundo que vem aqui fica de boca aberta que a gente tem. E muito, como eu falei, a falta do nosso pertencimento faz que a gente ache que a gente não tem nada. Fala um pouquinho pra gente desses pontos fortes que a nossa região tem. Os 5 municípios da região Costa Doce, que você vê, assim, então, que às vezes as pessoas ainda não despertaram, né? Isso. Uma coisa que eu não tinha percebido, o turismo rural de aventura nas 5 regiões é muito forte, mas muito pouco explorado, Para mim é o que eu, assim, com meus olhos mais brilha é o turismo de aventura e o rural. Entendeu? Porque você não tem hoje, eu falei essa semana, uma criança hoje de 5 anos, ela não sabe que o ovo sai da galinha. É coisa impressionante. Você faz um café colonial, inclusive eu descobri um café colonial fantástico aqui em São Francisco, chamado Dona Calu. É todo sábado à tarde. Do meu grande amigo Fabiano. Tô fazendo comercial pra ele que vale a pena. Lá de São Francisco. Vale a pena a gente conhecer. Vale a pena conhecer. Sabe o que? As pessoas hoje não sentam mais pra tomar um café, e é aquele café da vovó. Com bolinho da vovó. Eu chamava, mamãe fazia, a gente chamava de mochiba de velho. Outros chamam de pingo de chuva. A gente chamava de mochiba de velho. Eu acho que até tem outro nome também. Tem outro nome também. Mas sabe o quê? De trigo. De trigo. Com açúcar por fora. Eu conheço um badanho. Esse nome eu não conhecia. Eu tava tentando lembrar de outro nome. É frito. Você toma aquilo com um cafezinho. Bota um açúcar, canela. As pessoas hoje não têm mais tempo de fazer isso. De sentar com os amigos, bater um papo, de ir lá, é bem ruralzinho mesmo, Dona Calu. E nem um local específico para isso, né? Porque esse aí que você tá citando tem um local, criou um local específico. E aqui, outros tem fila, podem criar. Talvez se você quiser esse sábado agora, não tenha mais fila. Outros podem criar, né? É questão de visão, né? Então, assim, o ponto forte para mim e o que pode desenvolver mais rápido é o rural e de aventura. O turismo esportivo aqui também é muito forte, mas acaba dependendo de federações e confederações de esporte, que aí a gente acaba caindo na politicagem, infelizmente. Então, assim, o rural e o de aventuras, os 5 municípios mandam muito bem. Tem muito local bacana para trabalhar. O equipamento turístico que eu sou apaixonado, que se chama Morro do Itaoca, o famoso Morro do Rato. Ali se pratica o voo livre, ali se pratica a trilha, ali se pratica downhill, ali se pratica mountain bike. E o que acontece? Caminhada também. E aí, aonde entra o poder público? Estrutura. Você vai lá, não tem o banheiro, não tem quem a cuidar, por isso que eu sou a favor. Tá em obra. Tá em obra. Por isso que eu sou a favor do seguinte. Está sendo feito o banheiro, está sendo feito trilha, está sendo feito... Nós tivemos aqui recentemente... Mostramos até o projeto. Tá bem encaminhado. A rampa lá vai tá bem encaminhado. Vai construir coisa lá em cima. Mas eu ainda acredito o seguinte... Se abriu a concessão para alguém tomar conta, igual é feito no Morro da Urca no Rio, igual ao Cristo Redentor, eu acho que a iniciativa privada vai ter um olhar diferente. Porque
Para mim, tá, como empresário, cada um no seu quadrado. É difícil você ver o poder público com olho de gestão igual à iniciativa privada, porque é muita coisa para poder público fazer. É saúde, educação, sim. É isso e aquilo. Então, muitas vezes o turismo fica de lado. Mas foi um grande passo, está sendo um grande passo. O ordenamento agora, depois de muita gente falar, olha o que está acontecendo com a Lagoa de Cima. O desordenamento foi a um ponto que está difícil eles voltarem o que precisa retomarem, ser. Né? O que precisa, entendeu? Mas deram um grande avanço. Outro local espetacular, Yacht Clube. Depois de tanto tempo largado, o atual presidente, não é presidente, eu acho que é Comodoro. Ele veio aqui também, o Afrânio. Teve aqui com a gente também. Tem feito um excelente trabalho, mas as pessoas cobram muito, não vê como é que foi lá atrás. É assim, a gente tem que vamos olhar pra frente, já melhorou, já tá caminhando, a Fran tá fazendo um bom trabalho no iate, a Secretaria de Turismo de Campos avançou bastante. Eu acho também, Ricardo, que, por exemplo, estamos falando do iate, a Fran tá fazendo um bom turismo, vamos chegar pra perto, né? Os empresários terem essa visão, né? Vamos chegar pra perto e vamos unir forças, que você falou, né? Pra gente tentar melhorar pra todo mundo, né? Então eu acho que é uma união de forças, né? A gente tá tentando aos poucos e a gente já teve grande avanço. Hoje a SIC faz um bom trabalho dessa conversa. Eu tenho tentado fazer bastante, porque eu sou novo nesse métier. O líder Norte Fluminense está fazendo um excelente trabalho. O próprio CDL, com a importância que ela tem hoje no município, de uma entidade que está à frente de tudo, de quase tudo, né? Também tem feito essa aproximação. O trabalho que o CDL, junto com a SIC, tentando reativar o centro antigo, de melhorar a estrutura do centro, já está dando resultado. O prefeito Frederico já deu um choque de ordem. Choque de ordem ali no centro. Falta alguma coisa, mas já foi começou a fazer. Deu um pontapé, né? Deu um pontapé. E essa questão também de você estar aqui hoje falando sobre isso é muito importante. A divulgação é cada vez falar mais, né? Sim, conscientizar mais, que a gente só conscientiza a partir daí, né? A partir da informação. Mas é importante você falar essa aproximação de todos os atores, porque isso demorou muito tempo para acontecer e a gente não está falando só da junção dos atores da cidade. A gente fala muito em regionalismo hoje, quando se fala em turismo, não é turismo só em Campos, não é turismo só de São João da Barra, fazer só o dele. O turismo hoje, isso é uma diretriz do Ministério do Turismo, de todas as escolas que estudam turismo hoje. O turismo tem que ser trabalhado a muitas mãos e regional. Ele funciona melhor assim, e já é comprovado. Sim. E a gente já, como eu falei, a gente está dando um passo muito importante do que muitos chamam de modinha. Isso não é mais modinha. Isso é negócio agora. Isso é negócio. Isso é negócio. A gente vê, como a gente estava conversando mais cedo, São João da Barra, por exemplo, dos eventos, do calendário de eventos. São João da Barra hoje tem um circuito junino que faz parte do calendário. Então todo mundo daquela época já sabe, já cria uma expectativa e quanto movimenta a cidade. Porque era uma cidade que só vivia de movimento quando? No verão, por conta das praias. Criou-se, né, agora um já evento. Tem um calendário, né? Faz parte do calendário. Então, você estava até falando sobre isso também. Dos 5 municípios, São João da Barra, para mim, é o mais desenvolvido em relação ao turismo, tá? De organização turística. Justamente porque já estabeleceu esse calendário. Já tem um calendário. Tem o verão, tem a festa da Penha, tem o circuito junino. E vem os outros eventos também que vão surgindo nesse caminho. Até o dia de Santa Amaro cresceu muito em São João da Barra, em Atafona. Porque já tem a procissão que vai de Gruçaí. De Nossa Senhora da Penha até a igreja de Santa Amaro em Gruçaí. Em Gruçaí já tem a festa lá também. Quer dizer, a festa já tinha, mas não era tão grande quanto é hoje. Hoje já cresceu muito. Ou seja, eu acho que você está querendo resumir dizendo que esses municípios têm que se unirem mesmo, né? Isso. Já demos um passo muito grande. Isso. Tem que se unir bastante mesmo, né? Só pra gente falar de todos os municípios, só lembrando que há pouco tempo agora teve a festa do maracujá também em São Francisco. E vai ter a festa do abacaxi. Do abacaxi agora também. Inclusive hoje está sendo finalizada uma cerveja com abacaxi que chegou ontem de São Francisco. Olha! Então o festival de abacaxi que vai acontecer dia 22 e 23 de setembro
Que eu acho que esse é o primeiro, 22 e 23 de agosto. É o primeiro festival do abacaxi. Foi feita uma cerveja especialmente para o festival. Olha, que lá na cervejaria Barril Cheio, na Trópica. E o abacaxi chegou ontem de lá. Um cheiro, um aroma fantástico. Ricardo, isso eu ia te perguntar também. Você tem um setor que está muito nesse trade turístico, né? Muita gente, em alguns eventos, vai, assim, quer experimentar artesanal. Como é que é essa união aí? Esse lado empresarial seu, como é que entra nisso tudo? Então, eu entrei no setor turístico por causa da cervejaria. Eu nunca ia imaginar que o meu local de trabalho fosse um local de contemplação para uma opção de pessoa que chega lá. Porque é um maquinário um pouco rústico, apesar de ser inox, mas é rústico para quem chega a primeira vez e nunca imaginar que a cerveja que você bebe, ela passa por 3 panelas daquele tamanho de 2.500 litros e que até ela tirar o primeiro copo, ela leva em torno de 30 a 40 dias. Então, assim, a história da cerveja também é muito, muito, muito bacana. Como é que se faz a cerveja, da onde vem a cerveja. A cerveja, ela é quase milenar. Né? Então, a cerveja, além de me ter trazido muitos bons amigos, a cervejaria, o meu trabalho, o turismo, o seu negócio. O meu negócio hoje é o que eu mais faço amizade. Então, bem bacana. Depois que eu fui descobrir que eu consegui entrar para a rota cervejeira, só tinha eu em Campos, depois veio a Sete Vargas. Tem uma em São Sebastião, de Gustavo Cordeiro, que é a Quatro Lames. Tem outra cervejaria, mas ela não tem fábrica, ela fabrica em outro local. Assim... Mas em Campos são quantos? Só tem você, Campos, né? Não, tem 3. Em Campos tem 3. Fábrica tem 3, cervejaria tem 4. Essa quarta ela não produz aqui, ela produz fora. Sei. Que a gente chama de cigano. E aí todos esses eventos, assim, porque tem uma coisa de perfil também. Alguns eventos, tipo, não sei se no Cais, mas eu já vi lá ali na pracinha do Liceu, aquele evento de blues, já vi vocês também ali, várias... Não sei se a sua também tava, mas tinha cerveja artesanal. Alguns eventos, assim, eu acho que são mais intimistas, né? Eu acho que é isso. Vocês trazem isso. Você já viu no Cais da Lapa também? O Happy Hour no Cais eu fiz durante 2 anos. Participei muito de eventos ali no Liceu com outras cervejarias. O próprio Rock Goitacá, que é realizado pela Fundação, eu participei dos últimos 5, eu e outras cervejarias. A cerveja artesanal é cultura, tá? O brasileiro é brameiro. Gosta de beber cerveja trincando de gelada. E a cerveja artesanal, ela não deixa de ser, mas ela é um pouco mais cara. E a gente está passando por um momento econômico hoje que o dinheiro está bem sumido do mercado, as pessoas estão economizando. E tem outra coisa que eu só fui sentir agora nesse verão. Efeito Monjaro. As pessoas estão bebendo o meu público é um público que tem grana para comprar o Monjaro. Tá? E aí eu percebi... Mas o Monjaro faz com que a pessoa não goste beba mais? Menos. Não, beba menos. E bebe muita água, bebe menos e come menos, porque a bebida dá enjoo para quem consome o Monjaro. Entendi. Interessante isso, né? Como é que já vai afetando economicamente também. Não, mas quando eu lia e ouvia falar, eu não acreditava. Não, isso é besteira. Até que esse ano eu abro o bar dia 2 de janeiro e fecho lá em Atafona. E fecho... Nossos telefones não param. E fecho o bar na quarta-feira de cinza. Aí eu já faço lá 2 dias o baile de Apolo. Esse foi o primeiro ano que eu sempre vendia no baile de carnaval 2 freezer lotados por dia de long neck e mais 5, 6 barris de chopp por dia na cervejaria. Esse ano eu vendi 2 barrizinhos de chopp e nem um freezer. Nossa. Agora, água... Foi surpreendente a venda de água. Eu tive que sair 4, 5 vezes. Eu acho... eu não sei, você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a cerveja artesanal é uma cerveja para você degustar. É uma refinada, cerveja diferente, refinada. É diferente de uma cerveja comum, né? Dessas outras marcas comuns, né? De você beber para encher, né, o pote. É uma cerveja mais para você degustar. O processo de produção é que faz ela ser mais refinada mesmo?
do que as outras? É o processo de produção? Não, é o produto. Por isso que ela chama puro malte. E a gente é um pouco mais alquimista, né? Por exemplo, colocamos agora nessa cerveja pro Festival do Maracujá, do abacaxi. O abacaxi. Eu tenho uma cerveja que coloca erva mate. Tem outra cerveja um pouco mais fraquinha, que é parecido com a Pils, que é tradicional, que eu coloco casca de tangerina e semente de coentro. E tem quantos, por exemplo? Quantos sabores, assim, que você hoje eu tenho 7. Já desenvolveu? 7? Desenvolvi mais de 10. Mas hoje, comercialmente, eu tenho disponível a Pils, que é tradicional, uma Blonde Ale, que leva casca de tangerina e semente de coentro, uma Session IPA, que é a Arequipa, ela leva a erva mate, aí ela é um pouco bem mais amarga, mas ela não é muito alcoólica. Tem a IPA, tem um chopp de vinho, tem uma escura Macau e tem agora a de abacaxi. Mas eu tenho mais umas 4, tem 11, eu acho, que eu já fabriquei. Nossa, qual é que sai mais? Assim? É a Pilsen. É a tradicional. Pilsen, né? Que todo mundo gosta. E matéria-prima, com esses conflitos, alguma coisa você está sentindo, está tendo dificuldade, matéria-prima? Ou não? Toda a produção é aqui mesmo? O lúpulo ainda é importado, mas não estou tendo dificuldade, não teve aumento por causa do dólar. E o malte é brasileiro. O sul do país já é quase autossuficiente de malte. Eu acho que a gente já está chegando no final, mas só para uma curiosidade, quantas pessoas são envolvidas num processo desse, de uma cerveja artesanal? É muita gente? Ou é o equipamento que faz, né? É o equipamento que faz. Quando eu cheguei na cervejaria, isso é uma coisa que a pandemia... Porque dá a impressão que você, quando leigo, né? Pensa que deve ter 200 pessoas, né, reunidas para fazer. Então, quando eu entrei na cervejaria, eu comecei com cerveja em 2017. O meu ramo não é esse, tá? Minha formação acadêmica... Minha outra pergunta. Minha formação acadêmica, eu sou dentista formado há 25 anos. Jesus. Meu business principal é uma distribuidora de cosméticos para salão de beleza há 25 anos. Meu Deus, eu ia te perguntar agora. Eu caí dentro da fábrica, que foi onde eu me apaixonei. Hoje eu vi a distribuidora já tem 25 anos, já roda bem legal sozinha. Mas é muita gente? Não, é que eu vou te falar. Quando eu entrei na cervejaria, tinham 11 funcionários. E aí a pandemia parou tudo, todo mundo teve que sair, ficou só eu e o cervejeiro. Hoje a cervejaria, a gente está quase chegando ao mesmo volume de antes da pandemia. Hoje a gente produz entre 12 e 15 mil litros. Antes da pandemia a gente estava chegando a 20 mil litros por mês. Nossa. E com 4 pessoas. Olha... É porque viu que não havia mesmo necessidade. Vai aprimorando, né? Vai aprendendo com o próprio negócio, né? Eu acho que você chegou nesse ramo de cerveja, como se você foi trabalhar numa cervejaria? Fui ajudar um amigo numa feira de funcionário da UENF. Ele não sabia vender, que ele é funcionário público. E como eu gosto de vender, ele chamou pra ajudar ele. Ele falou, deixa eu vender isso. Rapaz, eu nunca mexi numa chopeira na vida. E aí começou, a gente deu certo e tá aí. E a cerveja, a Barril Cheio e a Trópica me colocou no turismo, onde é outra coisa que eu sou apaixonado. E hoje, a gente falando assim de Campos, né, que a sua cervejaria em Campos, e falando das cervejarias aqui, mas é um movimento nacional, né? Isso. Nacional e muito ligado à gastronomia. Sim. As cervejarias, a gastronomia e o turismo estão... Então, o turismo cervejeiro em Petrópolis e Teresópolis é muito forte. Tá? Teresópolis hoje já é a capital nacional da plantação de lúpulo. Então, Friburgo tem um movimento cervejeiro muito forte. Aí desceu mais pra cá, diminui bastante. E o local que você visitou também, Blumenau, né? Porque lá também é muito forte essa questão. Gente, o papo tá muito bom. Quando pena, que uma cervejinha, turismo. Só faltou a cerveja aqui. Mas nós estamos finalizando mais um episódio do Ponto de Pergunta. Mais uma vez agradecer ao Ricardo por ter vindo aqui bater esse papo gostoso com a gente. Foi muito bom. Ensinar bastante coisa pra gente. Ensinar e a gente conhecer um pouco mais da nossa região. Queria deixar para você as considerações finais aí. O que você aconselha para quem tem vocação para trabalhar com turismo e ainda não sabe como se movimentar para isso? Então, eu não vim aqui ensinar, eu vim dividir alguma coisa com vocês, alguma coisa de conhecimento, que hoje eu sou apaixonado. Sim. E que vocês têm certeza que o Ponto de Pergunta vai ser uma catapulta para que o turismo chegue a mais pessoas. Turismo é ponto de desenvolvimento,
Turismo é união de pessoas. Turismo é ganha-ganha. Turismo é fazer o nosso município, a nossa região crescer. Basta os empresários olharem um pouco, abrir mais um pouco a visão, e os nossos gestores públicos dão um pouco mais de oportunidade. Como eu falei, o turismo, se as secretarias e os gestores falam assim, iniciativa privada, pode nos ajudar? A iniciativa privada vai estar pronta a ajudar. E para aquele que não sabe o que é turismo, você faz um doce em casa, é o turismo gastronômico, que a gente faz muito bem. A gente vai estar ganhando agora a identidade geográfica do chuvisco, que já era para ter há muito tempo. São Francisco acabou de ganhar do abacaxi e do maracujá. Do maracujá. Tá? Então, dá para se fazer turismo em quase tudo. O artesanato, a gente tem um artesanato fantástico na região. É turismo. É começar a botar tudo que a gente tem de bom, de atrativo, de equipamento turístico, transformar esse produto, botar na prateleira e vender pro mundo. Uma lagoa é turismo, né? Nossa! Uma montanha é turismo, né? Não é igual artesanato, mas se eu pegar a lagoa e transformar ela em produto e mostrar pro europeu, ele vai ver turismo. Que é turismo. Sim. Você vive, né? Você vive o turismo. Agradeço muito aí a receptividade. E estamos à disposição. Você viu, não falei que você se tivesse mais umas 3 horas, dava pra gente falar bastante. Com certeza. Vamos voltar ao assunto depois. Pessoal, só lembrando que os nossos episódios estão disponíveis às quartas-feiras. Cada semana, né, tem um episódio novo. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube e na TV Goitacá. E no Instagram são os recortes, né, Liliane, que a gente tem toda quarta e sexta-feira. Exatamente. Né? E as segundas. E as terças, né? As terças, quartas e sextas, isso. É isso? E no YouTube a entrevista completa. Pessoal, olha, tchau. Quer deixar um recadinho. Quer falar mais alguma coisa? Soma Tour, 18 de agosto, na Reserva Caruara, gestores públicos e iniciativa privada. Oba! Novembro, primeiro Fórum de Turismo da Costa Doce, vamos trazer muita coisa legal. Segue a gente lá no Visite Costa Doce. Show, obrigado. Gente, os arrobas estão aí, vamos seguir para poder acompanhar toda a programação. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.